Boa noite a todos. Paz, nosso amado Jesus. Sempre presente em nossas vidas. E que a espiritualidade unida nos ampare e nos proteja. Eu escolhi como as reflexões, né? Não é uma palestra. Aqui diante de vocês tem apenas alguém que precisa muito aprender. Quando eu falo nós, que é mais para mim. E para essas reflexões eu fui até foi publicado, né? Uma angústia, na verdade, uma falha minha, lidando com a angústia. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, discute a importância de encarar as provações da vida com resignação e fé, reconhecendo que elas são um meio de evolução. Essa também é o ponto da vitória, né? A angústia, a aflição, como meio de evolução, mas são meios de evolução espiritual e expiação por erros passados. O capítulo explica que as aflições são, muitas vezes, consequências naturais das ações e características de cada indivíduo, mas também pode ter raiz em experiências passadas. A chave para lidar com as provações é a busca pela reforma íntima, a compreensão da justiça divina e a fé no progresso futuro. E a doutrina espírita nos ensina que a angústia pode ser um reflexo de conflitos internos, muitas vezes provenientes de desequilíbrios espirituais ou provas que precisamos enfrentar para nosso progresso. E também no livro dos Espíritos, na pergunta 471, cuja pergunta é a seguinte: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos, ou a de que com ela estivestes durante o sono. Mas vamos falar um pouquinho agora a respeito do tema. Quantas não são as vezes que nós iniciamos o dia quando nós acordamos com aqueles sintomas negativos para baixo, com aquela falta, aquela ausência de vontade sequer de levantar da cama, de sair do quarto, de sair de casa, e nós desconhecemos muitas vezes quais são os motivos que nos levam a isso. Nós não temos assim, nem sempre, né, um motivo aparente, uma razão aparente, mas elas existem. Elas existem. E essa angústia, ela nos leva aos mais variados caminhos. A depressão, os quais nos remetem, obviamente, muitas vezes, e isso é necessário, um tratamento, procurar a ciência, o tratamento médico, que é necessário. Mas muitas vezes sequer temos consciência de que a medicina, ela vai nos auxiliar, mas
Mas pelo âmbito, pelo lado espiritual, nós trazemos consigo, conosco, né, esses problemas, digamos assim, nós trazemos já do lado mundo espiritual, de vidas passadas. E são compromissos que nós já assumimos antes de reencarnar. E se assumimos esses compromissos, é porque nós temos condições de vencê-los. Com a ajuda, do auxílio da medicina, mas também da fé e da oração. Ambos. Quantas vezes já não ouvimos de outras doenças que sejam mesmo nesse sentido, de pessoas que se recuperaram. Né? Muitas vezes, eu fiz muitas orações, rezamos, fizemos isso e aquilo e tal, mas tudo depende, obviamente, da iniciativa de quem passa por aquele momento. De ter a consciência de que aquilo vai passar. Porque, afinal de contas, quantas coisas nós já passamos aqui, nós mesmo, na idade que nós estamos, temos já com idades mais avançadas, outros mais jovens, por coisas que já passaram e passou. A própria palavra diz, passar. Com a ajuda, dependendo do caso em particular de cada um, com a ajuda da medicina, com a ajuda dos remédios, com a ajuda das orientações, com o auxílio da procura do bem-estar nosso. E existem vários sintomas desta angústia. Não é? Aquela que a pessoa diz assim, eu não sei nem por que existo. Eu hoje não faço nada. Hoje eu não atendo nem a porta. Este é o caminho aberto para a obsessão. Para esses nossos irmãos ainda equivocados, que se aproveitam disso, para nos induzir muito mais nesses caminhos difíceis, penosos, dolorosos, quando nós deveríamos, neste momento, substituir tais pensamentos pela oração, pela fé. E nós temos praticantes da doutrina, conhecedores, mesmo caminhando na doutrina, que nós temos o amparo espiritual. Nós temos o amparo desses nossos irmãos. Ninguém é esquecido. Nós que nos distanciamos, muitas vezes. E a angústia, ela vem do quê? De conflitos, nossos conflitos internos. Questões mal resolvidas na atualidade ou em vidas passadas. E nós precisamos procurar o auxílio médico. Mas nós temos que ter essa consciência. Que somente o remédio ele vai nos auxiliar, vai nos impulsionar, vai nos ajudar, mas a decisão, a vontade será sempre nossa. De sair daquela letargia, né? daquela situação, parece uma prisão, né? A gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. E esses conflitos internos, como lidar com eles? Através da espiritualidade, com o auxílio da espiritualidade. Primeiro, na questão médica, buscar o apoio de um profissional da saúde. Pelo lado espiritual, buscarmos o apoio, procurar
cada qual conversar com o dirigente da casa espírita, o trabalhador da casa espírita. Se de outras religiões, com o pastor, com o rabino, com o padre, alguém que possa auxiliar, que possa trazer palavras de construção, de levante. Nós não podemos procurar outro que esteja na mesma situação, a não ser que ele esteja bem melhor que nós, para nos orientar, para que ele conte, para que ele nos ajude com as experiências dele, né, para reerguer. Porque como que um caído pode carregar o outro? Praticar a fé, a religiosidade. Cada qual na sua religião, e aqui nós, em busca do conhecimento, da doutrina, do esclarecimento, meditação, reflexão, uma distração saudável. Ah, mas eu não pratico nada, mas ao menos não é possível que nós não tenhamos alguém que nós confiemos para bater um papo, para conversar, cuidar de uma planta, ou dispensar o carinho, né, que for para o animalzinho que nós temos sobre a nossa tutela. Isso tudo dispersa, afasta esse sintoma negativo. Como ela vem de experiências passadas, são de sofrimentos vividos em outras vidas, situações mal resolvidas, e nesta também. Às vezes, um sentimento mal correspondido, um familiar que, digamos, pela ingratidão, às vezes, pela própria rejeição, que nos desperta estes sentimentos. E nós temos que melhorar. Esse é o lidar com a angústia, essa dor interna. E muitas vezes nós até imaginamos que a culpa é sempre do outro, né? Mas nós nos esquecemos que quando aqui aportamos nesta reencarnação, nós já trazemos o nosso currículo. E o que nós temos que passar? Nós vamos passar. Só vai depender da maneira pela qual nós escolhemos. Nós optarmos se é pelo caminho da dor ou do amor. Quantas vezes e quantas coisas que nós chegamos aqui a cumprir débitos, e esses débitos são amenizados. Esses débitos são aliviados pela disposição que nós temos em solucioná-los, em passá-los, com fé, com amor. Isso tudo está relacionado às escolhas que nós fazemos. Porque muitas vezes resolvemos ao nosso gosto, ao nosso bel prazer, né, com aquela pitadinha de egoísmo que todos nós somos ainda portadores. E quando nos deparamos com situações idênticas e somos tratados, muitas vezes, da mesma forma, outras não. As duas são para aprender. As duas são aprendizados. Aquela que for idêntica, se nós nos recordarmos que um dia agimos assim. E se ela não for idêntica, pelo amor, pelo carinho daquele que nos envolve, de outro fator, na maioria das vezes, né, às vezes, aquela dúvida.
Então, as ferramentas para a gente superar essa angústia, né? Porque ela não é vista como algo exclusivamente negativo. É aprendizado. É aprendizado, é evolução, é construção. E tem algumas ferramentas, né, que o Espiritismo, que a doutrina nos oferece. Uma delas, como acabamos de comentar, fé e prece. A fé em Deus e a prece constante pode trazer conforto, esperança e força. É o que nos sustenta. Né? E a ninguém foi dado um fardo que não possa carregar. O Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar, que inclui a leitura, estudo e reflexão sobre as mensagens de Jesus, pode trazer a paz e a sabedoria para entender e enfrentar essas situações com fé, com alicerce sólido, com vontade. Tem uma outra também, uma outra ferramenta excelente. A caridade. A prática da caridade, que envolve o amor ao próximo e a ajuda ao necessitado, pode aliviar o sofrimento e fazer uma diferença enorme, trazer alegria. Nós, ainda aqui voltando, se referindo à oração que a nossa companheira fez aqui na abertura, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Por que os nossos problemas, as nossas preocupações são sempre maiores que a dos nossos irmãos? Quando nós podemos dizer, temos um meio de locomoção, temos um trabalho, temos o alimento na nossa mesa, temos a bênção desta doutrina, das casas espíritas que nos acordam. Quantos outros nossos irmãos que ainda não foram informados, que não têm esse conhecimento e não podem, de alguma forma, se aproximar, às vezes até por questões religiosas, não é mesmo? Por convenções, muitas vezes, sociais. Olha, olhemos quantas bênçãos nós temos tão próximo de nossas mãos. O agradecer em ter todos os órgãos do sentido em pleno funcionamento, os braços, as pernas. O agradecimento é algo importantíssimo em nossas vidas. Agradecer a oportunidade de estar aqui, tirando este momento, né, esse instante da nossa existência para aprender, se inteirar de coisas boas, para nós tomarmos decisões as melhores possíveis diante dos problemas que a vida nos oferece ou que nós nos comprometemos. Às vezes, saímos com tanta pressa para o trabalho, em busca de alguma coisa e tal, mal observamos aquele nosso irmão que está com a mão estendida ali perto, que não teve um lugar para se amparar, não teve um teto, né? Não teve uma coberta, está estendendo a mão para satisfazer apenas a necessidade, a grande necessidade da fome. Quantas vezes nós passamos subindo, descendo, indo, mães com crianças, né, que não tiveram o mínimo do alimento naquele dia, o
mínimo do amparo. Mas o nosso problema é sempre um pouquinho maior. É mais preocupante. Essa nossa correria mesmo no dia a dia, com essa era, nós estamos em plena era. Dessa evolução tecnológica, quando nós nos reunimos, só o corpo, estão ausentes, distantes, não participam de absolutamente nada, e que muitas vezes querem estar em vários lugares, vendo onde estão os grupos, os amigos, isso, se dá conta de quem está ali presente. Queremos muitas vezes estar em vários lugares e não estão em lugar nenhum. Isso é angustiante. É um vazio enorme. Tudo que nós temos às mãos é para o nosso uso, para a nossa utilização, sim, mas de conformidade com a necessidade. Quantas coisas que se possuem e não se utiliza a metade. Isso tudo traz vazio na nossa existência. Traz um vazio enorme. A prática do Evangelho no lar, né? Aquele momento, durante a semana, aquele horário. E a espiritualidade nos traz isso, quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós trazemos luz para um bairro todo. Olha a dimensão do que é o amor, fraternidade. Quantas vezes ligamos a televisão, revisamos os 150 canais que tem, né, na convencional, e nem encontramos o que queremos assistir. E às vezes encontramos 3, 4, 5 e não paramos em nenhum. Isso traz vazio na nossa existência. Um bom programa, por que não dizer um bom filme também, instrutivo, traz a cultura. Não, queremos ver tudo. Queremos estar em todos os lugares. Seria o mesmo que alguém chegar para nós fomos convidados para 5 festas. E todas praticamente no mesmo dia. Então você vai na 5. Quem vai na 5 não vai nenhuma. Queremos tudo e não temos nada. E às vezes temos tanto e tem um vazio enorme que não sabemos nem o que utilizar. Isso tudo é depressivo, traz angústia, traz vazio. A busca do conhecimento, sempre um bom livro, uma boa leitura, conhecimento. A gente vem à casa espírita, é ótimo, mas que tenhamos também um bom livro, né, da doutrina, para aqueles momentos que nós possamos ler, estudar as obras básicas, conhecimento. Quantas não são as pessoas que também precisam nesse conhecimento, saber a importância da resignação e do perdão, perdoar o próximo. Muitos não perdoam a si próprio, comete às vezes uma gafe, né, alguma coisa que não o faça sentir bem, fique encucado com aquilo. Aquilo são dias, semanas, meses, tanta coisa boa para você pensar. E mesmo na primeira oportunidade,
e fazer de forma diferente. Nós estamos sujeitos ao erro, ao equívoco. Muitas vezes, obviamente, inconscientemente. E o erro, não nos leva ao aprendizado. Neste apanhado que eu fiz, tem várias coisas, tem psicologia, tem medicina, tem Bíblia, tem Kardec. Tá? Então, eu estou dando uma sintetizada aqui, uma diminuída. Termos relacionados com a angústia. Nada. O nada é um sentimento sem objeto. Como não há nada a combater, a angústia aparece. É aquilo que, quando eu ainda citei, nós levantamos, não sabemos nem porquê, por nada. Tem nada. E não tem nem como combater, mas tem alguma coisa que chama nada. E que nós ficamos alimentando. O angustiado tem medo do nada, contrariamente ao ansioso, que tem medo de tudo. Daí a sensação de vazio ou de vagueza, que pode chegar ao sufocamento. O angustiado tem falta de ser, como se tem falta de ar. O nada lhe dá medo, e isso é a própria angústia, sentimento apavorado do nada de seu objeto. E ele faz uma citação aqui muito interessante a respeito do medo. Por exemplo, ter medo de um cachorro que rosna é menos angústia do que temor. Se o cachorro nos ataca, podemos correr ou enfrentá-lo com algum objeto. Ele existe. Ele está ali. Se, porém, tivermos medo de ser atacado por um cachorro, e quando não tem nenhum cachorro presente, ou que esteja ameaçando, é quando assim, eu vou sair de casa, mas e se eu encontrar um cachorro? Até então o cachorro não existe. É antes uma angústia. Contra ela, estamos mais desarmados. O que podem? A fuga ou o combate contra a ausência do cachorro. Aquilo que nós colocamos na mente. Alimentamos e criamos porque ele existe e vai nos atacar. Contra um perigo inexistente ou puramente imaginário, que é o caso. O angustiado pensa dessa forma. Angústia e espiritismo, vida futura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para não conseguir os únicos bens que a figuram reais. A perda do menor deles ocasiona uma tremenda angústia. Kardec. Nós reencarnamos, vindo do mundo espiritual. Estamos aqui, passando por aqui, como muitas vezes, para em busca da evolução, através do esclarecimento, através do desenvolvimento do amor ao próximo, da fé. O que isso quer dizer? Que nós não pensamos no futuro, que é para lá que nós vamos retornar. Aqui é a nossa casa, a nossa morada temporária. E isso, de forma ou outra, vai passar, uns antes, uns depois, uns mais velhos, outros mais novos, mas que vai passar, vai. Então nós não pensamos. Muitas vezes deixamos de pensar na vida futura, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. Aqui nós estamos passando. E aquilo
que nós nos debitamos, nos comprometemos, é nosso. Exato. Nós temos sempre que nos reafirmar na fé, na prece, na religiosidade, no amor ao próximo, ensinamentos esses que nosso mestre maior, Cristo, nos deixou. Este foi o ensinamento, o amor. E esse que nós necessitamos é revestido de vários itens, não é? Caridade, né? Fazer ao próximo o que gostaria que ao nosso fosse feito. E quando nós não agimos assim, nós só nos recolhemos, nos encolhemos, nós abrimos um campo enorme para os nossos irmãos equivocados, porque nós deixamos o nosso padrão vibratório cair. E aí, o canal é enorme. Nós temos como prova, isso começou, se não me engano, na Suíça. Quantos pacientes com doenças tidas como incuráveis. Foi feito na época 2 alas no hospital, aonde aqueles que eram adeptos de uma religião, da oração, da fé, fossem postos em uma determinada ala. E aqueles mais céticos, né? E outra, a recuperação daqueles com o tratamento da ciência, o tratamento médico e orações, a recuperação foi enorme. Enquanto que os outros, na medida do seu tempo e da evolução, foram desencarnando. Não que não tenha havido desencarne do outro lado, né, na outra aba. Houve sim, mas foram vários que tiveram a oportunidade de voltar aos seus lares, de conviver mais um tempo com a família. Então a fé, a religiosidade, nós aqui, o Evangelho no lar, o estudo, o aprendizado, a vinda, a disposição de vir à casa espírita, que os nossos amigos que estão aqui conhecem lá no imo da nossa alma todos os nossos problemas, todos os nossos questionamentos, né, todos os nossos porquês, mas também conhecem, obviamente, o nosso coração, a nossa disponibilidade de crescimento, a nossa disponibilidade de aliar esse crescimento à caridade, ao amor ao próximo. Eles conhecem tudo. Desde a hora que nós saímos de casa, aqui viemos, eles conhecem. E vão nos auxiliar, sim, nos auxiliar. Mas a disposição está em nós, a vontade está em nós. De vir, de estudar e de desenvolver. Se não for nesta, ainda, algumas coisas que nós desejamos, talvez, será numa próxima. Nós já temos o caminho a trilhar. E eles vão nos auxiliar. Depende da nossa vontade, sempre. Desde quando aqui chegamos, nós somos acolhidos por ele. E quando retornamos, também nós levamos a proteção, o amparo para o nosso dia a dia, né? A aguinha fluidificada, que quantas vezes nós tomamos, né? E cada hora parece ter um gostinho, alguma coisa, eles sabem o que nós precisamos. E ali são inseridos os medicamentos espirituais de acordo com a nossa necessidade. Precisamos ter a vontade
a disposição de caminhar. Porque a nossa busca aqui é evolução. Se nos encontramos hoje num planeta onde há muita divergência, seja ela social, religiosa, todos estão aprendendo. Todos, à sua maneira, de acordo com a sua própria evolução, todos nós estamos aprendendo, desde que queiramos. E a angústia, ela nos leva por caminhos extremamente delicados se nós não ficarmos através desta disposição, desta vontade de se libertar disso, ou de passar por ela da melhor forma, da forma menos penosa, menos árdua. E nós temos uma gama do que nos é ofertado pela doutrina para a gente se respaldar, para nós passarmos por isso. Não é aquela pessoa que nós tratamos como difícil. Ora, quem é fácil? Será que eu sou fácil, Paulo? Com certeza não. Nós somos assim. Nós somos aquele saco de pedra brita, um esbarrando no outro, para tirar as arestas, como é o seixo que encontramos no rio. Quantos milhões de anos? Passando pelas erosões, pelas encostas, pelo leito dos rios, um batendo no outro para se tornar aquela pedra bonita, lisinha. É o nosso espírito amanhã. Somos nós amanhã, envolvidos. Hoje, nós ainda, né, temos as nossas farpinhas aí, né? Não é só os outros. Se nós fazermos aqui apenas, né, até de forma alegórica, os porcos e espinhos vivem juntos. Esse porquinho bonitinho, ouriço, eles têm família, tem tudo, cheio de espinhos. Eles se aconchegam quando é frio, eles têm a família. São apenas para ilustrar longe, fazer qualquer comparação assim, mas dos pensamentos que nós temos. O que nós sempre achamos e pensamos no outro, quando a reforma íntima é nossa. Nós é que precisamos nos reformar. Porque comportamento sempre vai gerar comportamento. A pessoa depressiva, a pessoa angustiada, tudo que ela está pensando em resolver, ela primeiro cria um monstro, uma parede enorme na frente, um obstáculo. Primeiro não vai dar certo, ele não gosta de mim, nunca, né? Nunca tivemos assim Mas ele chega. O tratamento, a recepção é completamente diferente quando se aproxima, o assunto está resolvido, aí volta para nossa, é tão fácil, nem esperado. Lógico. Depende da nossa vontade, depende da nossa fé. E de pensar de forma sempre positiva, sempre para frente. E quando estamos diante de alguma situação, de algum problema, resolveu e prosseguir. Então, de toda essa biografia, são várias, né? Não tem como eu vou citar todas, a última, eu vou ler um texto que praticamente vai esclarecer tudo o que nós falamos até este momento. Esse texto, eu sempre recomendo àqueles que gostam, acho que muitos aqui conhecem o Momento Espírita. É maravilhoso aquele. Os textos são
sabe que ali é uma autoajuda fantástica. E esse aqui diz o seguinte: à beira do desânimo. É aquele nosso lá de manhã, né? Ou então agora que vai se deitar pensando já no dia seguinte. Nem sequer pensou em descansar e repousar, porque o problema está à frente de tudo. Então vamos lá. À beira do desânimo. Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo, não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado e triste. Define bem, né, a questão, a angústia, né? São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeiramente uma tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos assim? O que nos alterou desta forma? Temos vivenciado muitos dias como esse? Ou esse é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não as emoções que nos têm. Bem diferente, né? Dia ou outro de desânimo é natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Porém, lembremos, o desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto, cuidando, como um bom médico que monitora seu paciente. Por mais dura que seja a reencarnação, é oportunidade singular, magnífica, concedida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. É o que trazemos de lá. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la. Amamos em primeiro lugar. Nos amar, nos perdoar. Descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos. Gratidão por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras. A beira do desespero, a beira da cólera, a beira do desânimo e tudo o que com ele vem. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer: eu fui mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Logo, estaremos de volta à pátria espiritual. Todos nós. Alguns antes, alguns mais tarde, não sabemos ao certo o dia da partida. Que o desânimo não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno. Quando nos observarmos à beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente, proibindo-nos parar. Oremos, pedimos a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Levante, erga. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os pensamentos, as casas espíritas. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estejamos adiando. Visitemos o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as nossas.
Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós, que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de conhecimento, de experiência. Também de que a vida concorda que as pausas de refazimento das nossas forças, concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia de modo algum. Mas não se acomoda com a inércia de modo algum. Então nós temos que estar em movimento, olhando para frente, caminhando para frente, resolvendo as nossas atribulações. E todos a temos, cada um no seu grau de necessidade, e quando o próprio texto ele nos coloca, salvando tudo que nós refletimos até aqui, ele sintetiza um texto. E quando ele diz: visitemos o enfermo, quando nós achamos que os nossos problemas sejam eles da ordem que for, sentimental, material, profissional, familiar, visitemos o enfermo aí em fase avançada, né? E aí a gente faz uma introspecção, olha para dentro de nós mesmos, do que eu estou reclamando. Aqui eu estou me referindo como dor. Até porque a proporção da dor, seja ela moral, material, funcional, seja sentimental, a proporção, nós que damos a ela. Com aquela pitadinha que eu disse lá no início, do nosso querer, do nosso, ainda que não conseguimos nos livrar dele, a Terra vai ser outra, obviamente a humanidade será outra quando nós nos livrarmos daquele sentimento egoístico de querer tudo, ou quase todos, a nossa maneira. Essas foram as reflexões que eu trouxe para nós esta noite. Agradeço o convite da casa, confiança, e a espiritualidade que com certeza nos assiste, nos assistiu aqui neste momento, a todos. Fiquem com Deus. Tenham todos uma excelente semana. Que Jesus, a espiritualidade amiga, nos guarde e nos proteja aos nossos familiares, à nossa comunidade, ao nosso planeta, a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nossa casa te agradece pela reflexão da noite. Obrigado. Meus irmãos, antes de adentrar nos trabalhos dessa noite, te pedimos que cada um cerre seus olhos, eleve os pensamentos de Jesus, Deus maior, para que possamos, ao deitar nas nossas preces finais, mentalizarmos o nosso irmão Cláudio, está passando por problemas de saúde, cirurgia na vista, para que logo ele esteja no nosso convívio. Desde já, Senhor, te agradecemos por estar nessa casa, te agradecemos pela disponibilidade do que viemos buscar, e te pedimos, ó Pai, que mantenhamos o equilíbrio para adentrar nos trabalhos da casa. O equilíbrio, a sensibilidade nos facilita os trabalhos da casa para que voltamos melhores para os nossos lares. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, dos males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Jesus e Maria nos acompanhem ao retorno do nosso lar. Que assim seja.